Pongó News. Senhoras e senhores, bonitos e bonitas, gostosos e gostosos da capital mato-grossense e sua cidade vizinha, cidade industrial, nossa querida, amada, deslumbrante Várzea Grande, está começando novamente o programa mais bem-humorado do estado de Mato Grosso, o meu, o seu, o nosso Pongó News, sim. Na sexta-feira da Paixão, inclusive um dia muito importante aqui para nossa região, das pessoas estarem em casa, né, junto com seus familiares. Inclusive, vou quebrar o protocolo aqui do Pongó Excepcional. Oraçãozinha, Pai Nosso Universal, rapidinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E amém. Agora começa o Pongó News. Diegão, como é que você tá, meu amigo? Nessa sexta-feira atípica. Boa tarde, Lucão. Lá sexta-feira trabalhando, né? Trabalhando, mas a gente gosta. Hoje tá especial o programa, né? Boa tarde para nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí. Pois é, eu quero até perguntar, ouvintes, manda aí no 98107-4204 se vocês estavam esperando o Pongó. Vocês não estavam, eu sei que não estavam no programa de terça e quinta, mas a gente gostaria de saber se vocês estão aí sintonizados. Pessoal do YouTube, deixa um like também, inscreve já no comeram canal peixe pra já, fortalecer. Né? Se já tá comendo peixe, hoje não pode carne. Canjica. Hoje não pode. Você já almoçou, Lucas? Eu não almocei ainda. Eu também não, vai ser só depois do programa. Depois do programa, porque a gente gosta de fazer programa, né, Diegão? A gente gosta. Feriado, estamos aqui trabalhando, para o pessoal ver que a gente trabalha no feriado também, né? E hoje, como especial. É um Pongó especial, a gente sorteio, já vai começar ele de uma maneira especial, que é o quê? Introduzindo. Você não quer falar do sorteio antes, pra gente chamar o nosso entrevistado? Tá bom. Vamos sortear? Hoje a gente vai sortear para quem estiver aqui participando com a gente do programa um voucher para um jantar de 2 pessoas lá na churrascaria Boi Bom, a melhor churrascaria de Várzea Grande, carne de qualidade, tem um cupim mexicano lá, ó, dá água na boca. Hoje não pode ir lá, mentira, pode ser. Hoje tem peixe lá. Hoje tem peixe lá. Hoje no almoço apenas, tem peixe, tem mujica, tem tudo, tem carne. Olha só, a churrascaria Boi Bom não brinca o serviço, maravilhosa. Então vamos dar início ao nosso protocolo de recepção e introdução do nosso convidado que já esteve aqui com a gente. Solta a vinheta, Diego. Pongó News também é cultura. Agora, dobradinha poética do Pongó. O primeiro poema de hoje se chama Galã de Passaporte Carimbado. Na fila da imigração parou o brasileiro com a sua lata fraca e um charme de pedreiro. Achava-se um tributo ao susto e ao desalinho, mas viu as ucranianas e perdeu logo o caminho. Seu rosto era amassado, qual pastel de rodoviária, topete desmaiado, corcunda, tinha urticária. Mas quando uma sorriu para ele, o homem quase caiu. Tinha certeza que era engano, pegadinha ou fake news. Não pode ser comigo, murmurou todo encabulado. Eu sou um vira-lata, feio e desajeitado. Porém outra deu bom dia, com doçura e simpatia, fazendo-lhe sentir príncipe em plena luz do dia. Esqueceu carimbo, mala, fronteira e confusão, só pensava em relatar o acontecimento aos seus irmãos. Se no Brasil chamavam feio, torto, esculachado, além mar virou poema, um galã importado. Voltou dali jurando entre espanto e vaidade que às vezes a esperança derrota a crueldade, pois até um cabra feio, baixo, quebrado e mal vestido pode achar no mundo afora quem o chame de bonito. E quando enfim voltou, contando a grande glória, falava da fronteira como quem reescreve a história. Se antes era um espanto no reflexo do telhado, agora era um galã de passaporte carimbado. No programa de hoje, o Pongó News especial de Páscoa, temos a imensa alegria de receber um convidado para o qual faltam palavras. Youtuber, ex-deputado, influência de tretas e usina portátil de repercussão, nosso convidado fez da confusão quase uma profissão. Combateu privilégio, salário alto e vale peru, de ocasião batendo na mamata da casa sem pedir licença nem perdão. Saiu da internet para o plenário com voto, alcance e mobilização, levando discurso liberal, crítica ao Estado e promessa de renovação. Defendeu livre mercado, menos máquina, mais eficiência e contenção, enquanto muita gente mal administra o próprio Pix, ele pensou alto, queria reformar toda a administração.
E aí veio a viagem da Ucrânia, que era para render heroísmo e consagração, mas virou um enterro político transmitido em alta definição. No áudio das ucranianas resolveu abrir a boca com requinte de humilhação, mandou o infame, são fáceis porque são pobres, assinando a própria implosão. E fica o gosto amargo da comparação, enquanto ele caía por um áudio, assistiu outros escândalos mais graves resultarem em diversa punição. Pessoal, no linguajar cuiabano, a palavra lango é sinônimo de quê? Calma. Gay. Seja muito bem-vindo ao Pongo News, Arthur Duval, mamãe falei. Você pode me chamar quando quiser, nem de escândalo hétero, velho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, cara. Ô, meu, isso aí é chat GPT? Não. Cabeça. Ô, meu, porra, vou falar pra você, cara. Ele assistiu sua entrevista também. Hoje foi Rapaz, especial, sentei e falei, cara, vamos fazer um trem bom. Nossa, mas ficou muito bom, cara. Valeu. Ficou muito bom, gostei muito, cara. Vou até fazer um reels no Instagram disso daqui, velho. Fechou. Gostei muito, cara. Muito bom, cara. Seja Parabéns. bem-vindo. Você sabe que o cuiabano, ele tem inúmeras não qualidades, mas uma qualidade que a gente tem é ser gente boa, tratar bem, ser bem recebido. Acho que você está sendo bem recebido, Lógico. né, pelo nosso queridíssimo amigo e Rafael pré-candidato ao governo do estado pelo Missão Rafael Milas, né, que o trouxe aqui na nossa Rafael Milas, no Pongoni. Já te levou aí para um rolê? Eu já vim pra Cuiabá várias vezes, né? A primeira vez que eu vim, inclusive, ele me levou pra balada, esse vagabundo. Você Olha levou? só. Olha o sorrisinho amarelo dele, ó. Ontem tinha gente pedindo pro Arthur conhecer o Pedra 90, Poconé, né? Leva que eu quero conhecer tudo. Muito bom o programa, hein? Eu quero começar com uma pergunta. Cara, por que a mamãe falei? Eu sempre... Cara, porque é a pessoa que você mais faz pergunta inconveniente é a tua mãe durante a tua vida, né? E aí, como meu canal era de perguntas inconvenientes, lembra que eu ia pra rua, tomar umas porradas lá, eu meti um mamãe falei lá e deu certo. Gostei. E deixa eu te perguntar, a gente ontem assistindo Roda Viva, viu você tecendo algumas críticas ao prefeito Roda Viva da Roda de problema, entrevista. Roda Viva, não, Roda de Roda Viva entrevista. Cuiabano, como ele disse ontem, né? Ao prefeito da capital, o Abílio Brunini. Eu queria te perguntar, cara, o que é que diferencia do Abílio? Porque assim, os dois começaram a jornada política com polêmica nas redes sociais. São de direita, eleitos para mandato no legislativo. Ambos foram caçados, usam sempre a mesma roupa, o mesmo estilo e não gostam de terno. O que é que diferencia você do Abílio? Do partido PL só? Começar com o seguinte, ele não é de direita, né? O Abílio é o de ocasião. Um homem de direita não aumenta o privilégio da Câmara, né? Um homem de direita não desapropria terras produtivas para fazer média com ninguém. E outra coisa, cara, no fim do dia, bicho, eu sei falar, né? Isso é uma coisa que falta cognição pro nosso amigo, né? Então, acho que o maior diferencial entre eu e o Abílio é justamente esse. Agora, outra coisa também, né? Você não vai me ver aqui puxando o saco de político A ou B porque é popular, você vai ver o contrário. Eu vou bater no político popular se ele não for um cara que merece aplauso, né? E às vezes a gente perde muito com isso, perde like, toma xingamento na cabeça, mas a gente faz o que precisa ser feito. E o Abílio não. O Abílio é basicamente um bajulador do Jair Bolsonaro, né? Que se transveste aí de direita para fazer um monte de besteira. Tem diferença do PT pro PL? Cara, é uma boa pergunta, cara. A diferença é a cor, né? Um gosta de verde e amarelo, outro gosta de porque, vamos lá, ambos gostam de petista na PGR, ambos gostam de garantismo, ambos gostam de ministro que solta bandido no STF, ambos gostam de aumento do fundo eleitoral, ambos gostam de enterrar a Lava Jato, ambos têm o seu maior líder preso, ambos têm problemas com os filhos corruptos do presidente e assim por diante, né? É muita semelhança. O bolsopetismo é real, pessoal. O bolsopetismo. Vocês não acreditam em mim? Eu vi essa semana uma declaração do Valdemar da Costa Neto elogiando a indicação do Lula pro STF, que é o Messias, né? Para quem não sabe, Messias, naquele áudio da Dilma, né? Que o meu áudio vazado não tinha crime. O áudio da ligação do Lula com a Dilma, do tchau querida, lembra que a Dilma falava, eu estou mandando o Messias aí com o papel. O que era o famigerado papel? Era a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil em 2016 para ele fugir da Lava Jato com foro privilegiado. E você foi para a rua junto comigo pedir impeachment dessa presidente, tá? Por conta desse escândalo de corrupção. Então hoje você não pode passar pano para a indicação desse mesmo Messias para o STF com o Valdemar da Costa Neto falando que é um homem de bem. A gente não pode ter feito tudo aquilo que a gente fez em 2016 para 10 anos depois, agora em 26, a gente aplaudir esse cara na maior instância do judiciário brasileiro. Pelo amor de Deus, gente. É isso. E Arthur, gostaria que você diferenciasse pra gente o ex-deputado Ulisses Moraes do
pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso, Rafael Milas. Olha, uma coisa que eu devo falar é uma história que pouca gente conhece. Ele foi apoiado por você, né? Dá os bastidores aí pro Ulisses. Cara, o lance é o seguinte, o Ulisses apareceu, eu não quero tornar esse programa aqui um ataque ao Ulisses, né? Não vou fazer isso, ele nem merece essa atenção. Mas o lance é o seguinte, né? eu tenho uma história de bastidor que poucas pessoas conhecem e que mostram o caráter do Rafael Milas, né? Eu vou fazer na ordem contrária. Eu acabei de voltar do Rio Grande do Norte, porque um vereador nosso lá se embebedou do poder, né? Resolveu fechar com o centrão da região dele lá, e aí 9 pessoas do gabinete abriram mão dos seus cargos, dos seus salários, para continuar defendendo o que acreditavam. Quando você vai um pouquinho para trás, alguns meses para trás, em Curitiba aconteceu a mesma coisa. Um vereador de lá resolveu se meter, né, a prevaricar com políticos do centrão, não denunciar o que tinha que ser denunciado, né, fazer aqueles vídeos denunciando a hipocrisia da esquerda, mas não falando nada do que devia ser falado. Mesmo número, 9 pessoas do gabinete desse vereador abriram mão dos seus salários, dos seus cargos, sem ter como pagar aluguel para continuar defendendo o que acredita. E aí eu vou te falar que anos atrás, o primeiro cara que fez isso foi o Rafael Milas e o homem que está aqui, o Giorgio. Tá? Ambos estavam no gabinete do Ulisses, eles falaram: Ulisses, você não representa mais o que a gente acredita, você está traindo seus princípios, você está se envolvendo com gente aqui do Centrão, você está sendo um político fisiológico, e nós estamos aqui não é para ganhar dinheiro, para ganhar cargo, não. Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito. E os caras abriram mão dos seus salários, dos seus cargos, isso em 2020, cara. Né? Então hoje eu tenho muita alegria de vir aqui em 2026 e falar: pô, que bom que eu posso hoje ter uma casa, que é o nosso partido, para abraçar o Rafael Milas, que não precisa ficar batendo na porta de nenhum político corrupto, nenhum cacique partidário para ter a legenda, não. Você acha que não ia ser bom ele sair pelo MDB? Cara, eu diria para você o seguinte: se seria bom ele sair pelo MDB, seria bom ele sair pelo PSD, pelo PSB, pelo PSD, pelo União, pelo Progressistas, porque não existe diferença entre os partidos. Eu desafio qualquer pessoa a vir aqui me dizer uma diferença programática de toda essa sopa de letrinhas que a gente tem no Brasil hoje, que são esses partidos fisiológicos. Eu vou te falar que os partidos de esquerda têm programa. Eu discordo, mas eles têm. O PCO tem programa, eu discordo. O PCdoB é um partido comunista, eu discordo, mas eles têm programa. Agora, qual é o programa do PSDB? Qual é o programa do União Brasil? O União Brasil vai apoiar Lula em uma região e Flávio Bolsonaro em outra. Que tipo de partido é esse, cara? Então, é uma ilusão a gente achar que o Brasil está dividido entre direita e esquerda. O Brasil é uma massa de políticos do Centrão que fazem a coisa mais velha que tem. O cara pega uma emenda, leva lá, faz qualquer... Desculpa, pode falar palavrão aqui, né? O cara faz qualquer merda. O cara pinta uma rua, o cara reforma uma escola, faz qualquer porcaria com o teu dinheiro, finge que tá trabalhando, você volta no cara. Entendeu? Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. E aí tem uma camadinha que fala: não, tô mais à direita ou mais à esquerda. Isso está errado. Isso está errado. Então, a missão é o único partido de direita, tá? A gente pode vir aqui e falar assim: eu quero o Alexandre de Moraes preso. Eu quero o Dias Toffoli com impeachment e preso. Eu posso falar isso daqui, tá? Que outro líder partidário pode falar isso? O Valdemar da Costa Neto pode falar isso? Não pode. A Gleisi Hoffmann do PT pode falar isso? Não pode. Qual outro líder desses partidos do Centrão pode vir aqui e falar assim: eu quero a prisão do Alexandre de Moraes? E nós vamos brigar até o fim. Ou a gente vai prender o Alexandre de Moraes, ou ele vai prender a gente antes. Que a gente não vai parar. Que outro líder partidário tem a mãe de falar uma parada dessa? Então é isso. Quero aproveitar e pedir para os nossos ouvintes que estão ouvindo, também que estão assistindo pelo YouTube, enviarem perguntas aqui para ele, que ele vai responder. Pode ser polêmica também, que ele vai responder sem filtro. Pelo 659-8107-4204, Lucas Orione. Maravilha. Mamãe Falei, você comentou sobre direita. Cara, aqui eu acho que a gente tem no Brasil inteiro hoje, se perdeu um pouco da noção até o que é direita e o que é esquerda. Porque aqui, quem se diz de direita até, e é de extrema direita, considera esquerda tudo aquilo que não é o que ele concorda. Para você, enquanto representante do Missão, quando você fala eu sou de direita, quais valores, quais ideias, o que vocês propõem? O que vocês enxergam? Cara, eu vou te contar uma coisa interessante. Isso é uma coisa comum de acontecer com os rótulos, né? Quando você tem uma pesquisa na Inglaterra que falou o seguinte: eles saíram perguntando para as mulheres: você é a favor de direitos iguais entre homens e mulheres? E mais de 99% das mulheres responderam sim. Você se considera feminista? E menos de 40% das mulheres responderam sim. Ou seja, o rótulo feminismo, ele se descolou do que era originalmente, que era pedir direitos iguais entre homens e mulheres, se tornou uma coisa nefasta, se tornou uma coisa meio uma agenda anti-homem, né? A mesma coisa está acontecendo com o rótulo direita aqui no Brasil. Infelizmente, cara, ser de direita no Brasil é amar o Bolsonaro, é amar a família Bolsonaro, né? É você fazer uma marcha com o Nicolas para redundar em você pedir
que o Brasil acorde que o Valdemar da Costa Neto agradecendo, né? Isso é muito ruim, porque ser de direita verdadeiramente é você ser contra, por exemplo, o garantismo que deixa desde o marginal que aponta uma arma na tua cara, até o político de colarinho branco, ladrão de colarinho branco que rouba você milhões, né? É você ser contra o garantismo que deixa esse cara solto. A gente tem que ter um projeto de lei que acabe com o Comando Vermelho, que acabe com o PCC, e como a lei penal serve desde o marginal até o político, nós temos que ter uma lei que vai ser dura, inclusive, para prender bandido, para prender corrupto, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou um cara que vai passar pano para condenado em segunda instância. Você foi condenado, você recorreu, você foi condenado de novo, você tem que estar preso. Não importa se você é um traficante, não importa se você é um ladrãozinho do celular, não importa se você é um ministro da educação. Se você foi condenado em segunda instância, você tem que estar preso. E o que a gente viu, infelizmente, a família Bolsonaro fazer? Desmontar essa articulação. Para fazer a PEC, por exemplo, da prisão em segunda instância. O que a gente viu o Flávio fazer? Melar a CPI da Lava Toga. O que a gente viu o Flávio fazer? O Queiroz, que era chefe de gabinete dele, pagar em dinheiro as escolas e os planos de saúde das filhas dele, né? E assumir que fazia rachadinha. O que a gente viu, então, essa direita fazer? Pagar pau pro Bolsonaro quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que era um garantista, né, e devolveu a elegibilidade do Lula. A gente viu o próprio Jair Bolsonaro vetar a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, que poderia acabar com superpoderes do Xandão. Então, ser de direita é você se apegar à causa, e não a pessoas. Né? Eu vi muitas declarações do próprio Olavo de Carvalho, do Eduardo, falando, não existe mais direita, existe Jair Bolsonaro. O caramba, meu irmão, o caramba. Eu não vou trair os meus princípios para idolatrar uma pessoa. Né? Pra quê? Pra no final das contas ele pedir pro Alexandre de Moraes ser vice dele? Então eu sei que machuca falar isso aqui, eu sei que aqui é um lugar muito bolsonarista, só que eu peço a atenção de vocês para entender quem é que tá fazendo um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. O Kim Kataguiri, sozinho, tá? O Kim Kataguiri não tem bancada não, ele não tem 100 deputados como tem o PL. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu aumentar a pena para roubo, furto e receptação aqui no Brasil. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu as assinaturas para fazer com que o IPVA baixe de 4% para 1%. A gente vai ter a ajuda da oposição bolsonarista para fazer isso passar? Então, a gente apresenta resultado de verdade porque a gente está apegado à causa, aos princípios, aos valores. Né? Eu sou cético em relação à idolatria de políticos. A gente tem que ser assim. Isso é ser de direita. Arthur, já que você citou sobre o Bolsonaro, o que a omissão de 2026 tem de diferente do Bolsonaro lá em 2018? Para começar, a gente não é ladrão, né? Para começar, ninguém do MBL fez rachadinha, ninguém do MBL se vendeu pro Centrão, né? A gente não vai fazer uma manifestação na Paulista chamando Alexandre de Moraes de filho da puta para no dia seguinte ligar pro Temer e fazer uma carta pedindo desculpa falando que ele é um grande jurista. Eu tô aqui na rádio falando que o Alexandre de Moraes é um filho da puta e ele tem que sofrer impeachment e tem que ser preso. E amanhã eu não vou pedir desculpa, mesmo que eu seja preso. Pode me prender. Ou ele me prende antes ou nós vamos prender esse cara. Nós vamos até o fim. Nós estamos organizando as maiores manifestações contrárias ao escândalo de corrupção do Banco Master. O Kim Kataguiri é o deputado mais produtivo do Brasil, né? Então, a missão apresenta resultados. A gente vê aqui, a gente escreveu um livro de propostas do que a gente pensa para o Brasil. A gente vê aqui claramente, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós vamos votar para presidente. A missão está falando que tem que acabar com o Bolsa Família como ele é hoje. Nós vamos que acabar com o Bolsa Família. A proposta do Flávio é o contrário. A proposta do Flávio é falar em aumentar o Bolsa Família. A gente está falando aqui contra a lei da misoginia. Um absurdo essa lei que passou. O Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia. Então a diferença entre a missão e o bolsonarismo é que a gente faz o que a gente fala. Entendeu? A gente não engana ninguém, a gente não é ladrão. Você pediu que enviasse mensagem sem filtros, né? Tem uma pessoa que mandou aqui. Eu quero mensagem de hater, tá? Não quero responder afago, não. Vai lá. Gustavo mandou aqui, fala pro vagabundo do Arthur que se ele quiser almoçar aqui, já tá pronto arroz, feijão e frango frito, só não tem nenhuma ucraniana aqui. Um abraço a todos. Esse ano é missão na cabeça, Renan presidente e guerra contra o crime organizado. Tamo junto, meu irmão. Se não tem loira, eu nem vou. Tá? Desculpa, cara, eu ainda sou diferente dos novinhos do Valdemar, eu ainda sou um homem hétero aqui, tá bom? Não, mas falando sério, eu tava escutando o áudio hoje de manhã aqui, preparando pra entrevista. Você ouviu? Eu fiquei imaginando, assim, devia ter muita mulher gata, hein? Cara, lá vamos lá, isso é uma coisa interessante de esclarecer. O meu áudio não é sobre a Ucrânia, porque eu fiquei 23 horas na Ucrânia só, eu fiquei 5 dias na Eslováquia. Quando eu falo ali que eu abordei os grupos de meninas, que a gente foi não foi nem numa festa, a gente foi num bar, isso não foi no meio da guerra, cara, isso foi na Eslováquia, a gente ficou 4 dias na Eslováquia, e na verdade na Ucrânia não tinha nem sinal, né? Quando você entrava, o celular já bloqueava, né? Eu até brinco ali com... O que você foi fazer lá?
Cara, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque muita gente fala, você foi lá ajudar na guerra. Não fui ajudar na guerra, eu fui filmar e mostrar para as pessoas que tanto o presidente da época, que era o Bolsonaro, quanto o Lula, estavam passando uma narrativa falaciosa, de que a opinião da Europa era dividida. Não, acho que a Rússia tem que mesmo que tomar ali a Ucrânia e não sei o que lá. E mentira, a opinião da Europa era unânime. A Rússia estava invadindo um país soberano. Né? E a gente fez isso. E aí, por acaso, isso foi um acaso de verdade. A gente abriu uma live ali, né? Que a gente encontrou um grupo de jovens, isso em Eslováquia, tá? Que estava construindo ali ajudas humanitárias para levar para a Ucrânia. E aí a gente abriu uma live, falou, quem quiser ajudar, doa aqui pros caras. Só que a gente levantou recorde de doação, a gente levantou mais de 200 mil reais. Isso nunca aconteceu na história do Brasil para a Ucrânia. Tanto que a gente teve que entrar em contato com a embaixada. Falou, a gente tá com mais de 200 mil reais aqui, como é que a gente faz para doar isso? Os caras tiveram que criar um procedimento excepcional para fazer isso, porque nunca tinha acontecido. Então a gente teve que falar com a embaixada da Ucrânia, aí a embaixada da Ucrânia falou com o governo brasileiro, a gente trocou lá figurinhas para transferir o dinheiro. Então, por acaso a gente fez uma doação. Né, a gente foi lá para filmar as coisas e mostrar que as narrativas aqui brasileiras eram mentirosas, tanto que hoje tudo se esclareceu. Todo mundo sabe que não existe divisão de opinião. A Rússia está errada e pronto. Deixa as ucranianas em paz, pô. A Loura dos Memes mandou aqui no YouTube, o tempo inocentou o Arthur. Pois é, meu irmão. Glória dos Memes. Não, o Vorcaro não tá sendo bajulado agora? Todo mundo manda mensagem pra 3 mulheres por dia. Bom dia pra... A diferença é que o Vorcaro tinha grana, né? O nosso dinheiro. Infelizmente. O meu dinheiro não tava no meu bolso, tava no bolso do Vorcaro que ele me roubou. Esse vagabundo. A gente comentando sobre você hoje de personagem. Gostaram do meu Power Ranger? O maluco de Power Ranger vermelho. É a nossa estética, né? A gente quer sair do convencional. Pongonil, não sei se você já conhecia o programa. Não, cara, que não. A ideia é ser disruptivo, cara, entendeu? Por que ser só mais um jornalismo convencional? A gente bota aqui uma capivarinha, uma ararinha ali. Eu gostei dessa ararinha, cara. Eu tenho, não é nem uma arara, é um papagaio do Congo. Pra ser específico, é a espécie de papagaio mais inteligente do mundo. Ô, louco, que da hora, velho. Mas, enfim, voltando à pauta, eu quero entrar numa polêmica aqui. Eu tava pesquisando suas redes sociais e eu vi que uma posição marcante de Vossa Senhoria é ser contra as cotas sociais. As cotas social? Pra quê? Para ingresso nas universidades públicas, etc. Raciais. Sim. Com quais fundamentos? O que é que de fundamento? O que é que sustenta? Cara, o primeiro ponto é o seguinte, vamos lá. Quem é que vai definir o que é um homem negro? Esse é o primeiro ponto, porque se autodeterminação, quem é que pode dizer que eu não sou um homem negro? Uma vez que, por exemplo, meu avô era negro mesmo. Meu avô era negão. A minha mãe é morena e eu nasci um pouco mais branco. Mas o que me impede de me declarar um homem negro? Aí, beleza, então não é mais autodeterminação, você vai ter um tribunal racista, igual no nazismo. Eu não sei se você viu o caso da menina que passou em medicina, tá? E aí ela era claramente uma mulher negra, e aí ela foi negada, porque ela não apresentava, como é que ela fala? Não apresentava as características fenotípicas, né, que sofriam preconceitos. Quais são eu não entendi quais são essas características. Mediram o nariz dela, mediram a espessura do lábio, mediram... de verdade, não, a gente fala brincando, mas isso realmente aconteceu. Né? Olharam para uma mulher negra e falaram, não, você não é negra. Então, pera lá, o primeiro ponto é, quem é que define o que é ou não uma pessoa negra? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quer dizer que a gente vai fazer uma separação entre a pessoa que tem a pele mais escura para a pessoa... Para. Não existe raça, irmão. Todos nós somos da mesma espécie humana. Então o negócio é o seguinte, velho. Se você tem mais dificuldade para entrar na universidade, você pode ter certeza que não é por causa do seu tom de pele. Agora, o que deve ser feito? Vamos fortalecer o ensino básico? Vamos inverter a pirâmide do investimento em educação, jogar o dinheiro que a gente joga fora com universidade de humanas, né? Vamos pegar o dinheiro da FEFELESH, da USP, que é basicamente roubar o dinheiro de imposto da mulher que compra leite em São Paulo e paga um ICMS caríssimo para vagabundo ficar no CEA fumando maconha. Vamos acabar com esse curso e vamos melhorar a escola básica do filho da empregada doméstica? Aí beleza. Aí você está falando de fato em fazer uma escola cívico e militar com um homem forte que vai dar exemplo pro moleque não virar um faccionado, já que o pai dele abandonou ele, para ele estudar e entrar na USP? Aí beleza. Aí nós estamos falando de programa social que dá resultado, né? Há quanto tempo nós temos cotas nas universidades? E até hoje se fala de racismo estrutural, então claramente a política não funcionou,
né? Vamos abrir a mente uma alternativa. A gente tem que ter coragem para falar essas coisas. Ó, tem uma pessoa que mandou aqui, ó, Felipe, Tutu, você está por dentro de como está o cenário de Mato Grosso? Se sim, fala o que a omissão pensa do estado. Cara, o Mato Grosso é um estado que foi colocado, as contas foram colocadas no eixo, né? Pelo Mauro. Na verdade, a gente organizou organizou o estado, né? Acabou com aquele benefício fiscal que existia aqui no estado, tá? Agora a verdade é o seguinte: Mato Grosso é roubado pela União, né? É uma coisa muito importante vocês saberem. Todos os estados superavitários, eles são roubados pela União. A União arranca o dinheiro de vocês aqui para transformar em programa social vagabundo, para que um monte de político populista fique fazendo show de artista em cidades deficitárias. A verdade é essa. Não adianta nada você ser um estado muito, muito, muito produtivo, como é Mato Grosso. Não adianta nada você produzir um monte de imposto, arrecadar dinheiro pra caramba, para que de repente um presidente pegue todo o seu dinheiro, jogue no estado, por exemplo, como Maranhão, que não tem nem saneamento básico, e algum prefeito vagabundo contrate um show, sei lá, de Gustavo Lima para se reeleger. É isso que acontece. A via de regra é isso que acontece no Brasil. Eu estou sendo processado pelo Sergipe, porque eu falei que é coisa de burro você ter um estado como Sergipe que não tem saneamento básico, que tem um dos índices de violência mais absurdos do mundo, não do Brasil, do mundo, e você tem um show do Wesley Safadão sendo contratado por dezenas de milhões de reais, onde o prefeito e a prefeita e o deputado que mandaram a emenda vão lá aparecer no palco e falar: eu que mandei a emenda para cá. Esse cara tinha que ser xingado. Tinha que ser reeleito, tinha que ser xingado. Só que a verdade é o seguinte: esse dinheiro que vai para lá para sustentar isso vem de onde? Vem de estados superavitários, velho. Vem de você aqui, cara. Entendeu? Vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, vem de Santa Catarina, vem de estados superavitários que fazem a lição de casa. O Flávio Dino hoje é ministro supremo. Ele foi governador do Maranhão. O que o Flávio Dino fez? Ele aumentou um monte de salário lá, de professor, por exemplo, e não apresentou o resultado esperado. Por quê? Porque o dinheiro de repasse, né, não é dinheiro do estado dele. Então ele não faz a lição de casa, aumenta o salário do servidor, fica artificialmente popular e se elege, e depois ainda é amigo do presidente e vira ministro supremo. Nós temos que romper com esse pacto. Temos que romper com esse pacto federativo, tá? Temos que fundir município. Tem um monte de município que 60%, 70%, 80% das pessoas vivem de Bolsa Família, tá? A atividade principal do município é atividade pública, não é atividade privada. Nós temos que acabar com isso. Tem que ter alguém com coragem de falar: nós vamos acabar com o município no Brasil. Não é que a gente vai passar com um trator por cima. Nós vamos fundir você com o município do lado, e você vai ter uma atividade econômica para você se emancipar. Não ser uma pessoa escravizada dependente de Bolsa Família. Entendeu? É isso. Tem uma participação aqui via WhatsApp, Lucas. Inclusive, quem quiser enviar por áudio seria melhor pra gente, né, Lucas? Não, veio um texto gigante aqui. A proposta sua de responsabilidade de gestão apresentada na sua disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020 seria necessária em Mato Grosso, visto que região na Grande Cuiabá sofre de irregularidades nos serviços públicos necessários e infraestrutura. Principalmente o VLT, uma obra de mais de 12 anos sem conclusão e corrupção descarada. Como podemos fazer? Cara, eu fui dos coletores, avante, o futuro é glorioso. Tamo junto. Cara, o lance é o seguinte: quando eu fui deputado estadual, eu passei um projeto, né, que passou e foi sancionado, só que ele travou no Senado, porque o Senado está discutindo qual é a esfera correta desse projeto ser aplicado, que se chama Performance Bond. E eu, quando candidato a prefeito, eu coloquei essa proposta também a nível municipal. Toda obra, você vai contratar um seguro privado, né, um conjunto de seguradoras privadas, eles vão segurar essa obra. O que isso significa? A obra ela vai sair no preço, no prazo e na qualidade contratada, senão a seguradora privada vai cobrir o rombo, tá? Isso representa um aumento de custo de 5% a 10% no máximo do valor da obra, e você garante que a obra vai ser pronta, tá? Aqui no Brasil nós temos um histórico de que a esmagadora maioria das obras passa dos 50% de valor inicial, né? Chega a 100, 200, às vezes 300% do valor contratado, as obras atrasam e elas não são entregues na qualidade contratada. Então, qual seria o ideal? Fazer como os países desenvolvidos fazem. Você vai contratar um conjunto de seguradoras privadas e você vai pagar 5% ou 10% do valor da obra para que esta seguradora garanta. Esse VLT ou qualquer outra obra, ela vai sair no preço, no prazo e na qualidade contratada. É só assim que você acaba com corrupção no Brasil. Senhoras e senhores, o programa mais bem-humorado do estado de Mato Grosso está de volta. O seu nosso Pongo News, hoje com ele, Arthur Duval, o Mamãe Falei em Terras Cuiabanas, e tem participação de vocês pelo ouvintes. Nosso WhatsApp 981074204. Quem tá fora, 65. O povo tá falando ali que eu tenho tatuagem borboleta. Quem tem tatuagem borboleta porque come
Você tem tatuagem de borboleta? Censurado aqui. O pessoal viu no YouTube, o pessoal comentou no YouTube que viu a tatuagem Nossa, dele. como é que se... Mano, todo lado não Fizeram um zoom ali. Vocês gostam de reparar macho também. E detalhe que ainda é tampado aqui. Tem o 65 antes, quem quiser mandar mensagem que tá de fora. Tá acompanhando de fora, 659-8107-4204, manda sua mensagem pra gente. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur. Queria dizer que fico muito feliz, Arthur, estar recebendo de você estar vindo aqui em Cuiabá para falar um pouquinho sobre o projeto do Missão. E porque eu mesmo comecei a acompanhar a política através dos seus vídeos lá atrás, de você indo nas manifestações. Então, se hoje eu conheço um pouquinho mais de política e me interesso por política, foi graças aos seus vídeos. E eu queria dizer que eu queria fazer uma pergunta, na verdade, com relação ao Banco Master, que hoje, como vocês mesmos dizem, é o maior escândalo de corrupção do Brasil, e muitas pessoas ainda acham que só quem está sendo afetado com isso são as pessoas que fizeram algum tipo de investimento, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que afeta a vida das pessoas, esse escândalo, até as pessoas que não fizeram nenhum tipo de investimento e que vão acabar sendo afetadas por esse escândalo todo, e dizer que futuramente eu trabalho com música, futuramente, se Deus quiser, vamos fazer um trabalho, uma collab aí com o Limão Rosa. Sim. É Guilherme Aquino que mandou. Obrigado, Guilherme Aquino. É o seguinte, cara, a gente pode falar que o Banco Master afeta a tua vida em 3 instâncias. Primeira instância é o seguinte, fundos de pensão, né, investiram em fundos do Banco Master. Então, muitas vezes a pessoa, ela trabalha ali, ela tem o seu desconto, né, da sua previdência automático no Olerite, ela nem teve a opção de ver o que ia fazer com o investimento. Simplesmente o fundo de pensão que de forma compulsória ela aposta o seu futuro, investiu num título fraudulento. Então, você pode ter certeza, no Sergipe, na Bahia, muitos senhores de idade tiveram suas aposentadorias impactadas por conta dessa fraude. Coisa número 2, né? Você tem, com certeza, em alguma instância, dinheiro de imposto indo para cobrir esse rombo, tá? Talvez não agora, que é ano eleitoral, ninguém vai, segura um pouquinho, mas eu tenho certeza, cara, que em alguma instância a gente vai usar dinheiro do Tesouro, a gente vai usar dinheiro da União para cobrir rombo de Banco Master, ou seja, todos nós pagamos impostos para que o Daniel Vorcaro fizesse a surubinha dele lá com autoridades brasileiras. Em terceiro ponto, cara, que parece... Não, pai, mas me chama então, pelo menos, porque eu paguei e não tô nem aproveitando. Agora, o terceiro ponto, cara, que a gente não, às vezes parece distante, mas não é o seguinte: a partir do momento que você compra sentença, a partir do momento que você compra autoridades da República, você desestrutura o teu país, entendeu? Você desestrutura o ordenamento jurídico correto, né? Você tem um ministro supremo que tem tem cotas de um resort e vai viajar com o advogado de defesa de um banqueiro corrupto para assistir jogo de final de Libertadores no Peru em avião de empresário, né? Isso é uma desestruturação do sistema jurídico do seu país. Quando você tem o Alexandre de Moraes com a sua esposa tendo um contrato de 129 milhões de reais, tá, com um banco fraudulento, você tem uma desestruturação da mais alta instância do poder judiciário do teu país. Tá? Quando você tem uma Suprema Corte que julga 80% dos casos julgados lá são ligados a escritórios, né, de familiares desses ministros, você tem um problema ainda mais grave que o Banco Master escancara. Você tem basicamente um esquemão de venda de acesso, né, e não um sistema estruturado à letra da lei. Então, o escândalo do Banco Master é um dos maiores absurdos da história do Brasil. Rapidão, quero só reforçar, pessoal do YouTube, para você mesmo que está nos acompanhando, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal para fortalecer o movimento. Tem mais pergunta, Diego? Tem mais um áudio aqui, depois tem mais perguntas por escrito aqui que eu vou transferir. Arthur, eu queria te perguntar, geralmente a direita bolsonarista, ela prega essa ideia de que o STF é um vilão intocável, que o Nicolas, por exemplo, ou o Bolsonaro, eles são tipo os heróis bonzinhos nessa história que querem lutar contra esse sistema, mas eles nunca conseguem vencer. Minha pergunta é, o STF é tão intocável assim? E se sim, como que o Renan... Por que o Renan seria diferente? Como que o Renan lutaria contra isso? Excelente pergunta, cara. No lugar assim, eu não preciso nem dizer que eles fingem lutar com o STF, né? O Flávio Bolsonaro, ele melou a lava-toga, ele já falou no Roda Viva que ele é contra impeachment. Foi o Luiz que mandou essa mensagem. Enfim, eu não preciso nem dizer isso, né? Agora, como você faz para
acabar com os superpoderes do STF. Você precisa ter um grupo político que não tem rabo preso para verdadeiramente eleger senadores comprometidos com a pauta. Não, deixa eu explicar uma coisa. Você só tem 2 jeitos de diminuir o poder do STF. O primeiro, que a gente não vai fazer e não deve ser feito, é você convencer os militares a darem um golpe de Estado. Isso não vai acontecer, cara. Pode chorar, pode espernear, pode ficar na porta do quartel, pode esperar 72 horas. Nós não vamos ter um golpe de Estado e é bom que nós não tenhamos. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Qual é a única maneira? Institucionalmente, constitucionalmente, quem freia o STF é o Senado. O problema é que um cara, para se tornar senador, né, ele tem mandato de 8 anos, ele tem uma distância muito longa até ele te pedir voto de novo. E esse cara, quando ele for te pedir voto de novo, você já esqueceu o que ele fez nesses 8 anos. Então, o que você precisa? De um grupo político que se comprometa, né, assim, diretamente com isso. Impeachment de ministro supremo e mudança estrutural. O que eu mudaria estruturalmente na corte, isso vai estar no livro amarelo que nós estamos propondo aqui para todo parlamentar da missão seguir. O STF tem que ter 3 mudanças estruturais. Mudança número 1, o STF não pode mais julgar caso concreto. O STF tem que sair, eles têm que sair da estrutura do Poder Judiciário. O STF vai julgar leis. O STF vai julgar só caso abstrato. A lei, a Constituição diz isso, a Constituição diz aquilo. Ela não vai mais poder julgar caso concreto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os ministros do Supremo têm que ter mandato. O cara tem que ter 8, 10 ou 12 anos de mandato com a impossibilidade dele exercer qualquer cargo público após a sua função. É um absurdo que o Lewandowski saia do STF e vire ministro de governo. Isso é um absurdo. O cara não pode ter uma atuação na corte que pode ser um palanque para ele um dia ter um outro cargo público. Então, você quer ser ministro do STF? Legal, você vai ficar 8, 10 ou 12 anos com a impossibilidade de ser servidor público a partir disso. Ok? Beleza. E terceira mudança institucional, que parece besta, mas ela é fundamental. O ministro da Suprema Corte, ele não pode ter holofote, ele não pode ter protagonismo. É um absurdo que a gente tenha sessões televisionadas com voto individual sendo transmitido e a possibilidade dos ministros darem opinião pessoal sobre o que está sendo votado. Isso é um absurdo. Isso tem que ser feito como? A corte tem que ter um porta-voz e o que a corte definir a portas fechadas, o porta-voz vai comunicar. A corte decidiu que a Constituição diz isso. A corte decidiu que a Constituição diz aquilo e acabou o protagonismo. Você não pode ter um ministro supremo que dá um voto, depois ele vai dar uma entrevista sobre o voto dele. A ideia da Suprema Corte ser afastada dos calores populares é justamente para que você não tenha interferência. Não importa o que o calor do momento está dizendo, o que importa é o que é certo. A Torre de Marfim, ela tem o seu propósito e ela deve ser cumprido. Então, para mim, essas 3 mudanças fundamentais é o que fariam o STF parar de ser o que é hoje. Vamos fazer um quiz aqui rapidinho, Diegão? A gente preparou 2 quizzes para você, senhor. E vamos começar com o primeiro, que você tem que escolher uma dentre 2 opções. Nossa, começou. Falando. Rapidinho. Eu odeio, hein? Viagra ou cloroquina? Rapaz, que bela pergunta, cara. Eu acho que eu vou de cloroquina, sabe por quê? Porque eu não prefiro isso aí, não. Eu sou embroxado, hein? Ok? Lula ou Bolsonaro? A morte. Não vou escolher, cara, desculpa. Eu não voto em ladrão. Raspado ou cabeludo? Que pergunta boa, hein, cara? Que pergunta boa, velho. Bom, o André Fernandes, deputado bolsonarista, escolheria raspadinho, né? Tem vídeo lá dele ensinando a depilar, né? Puta, que boa pergunta. Eu tô pensando numa piada aqui, não vai não. Eu vou no raspado, vai lá. Valdemar da Costa Neto ou Gleisi Hoffmann? Gleisi Hoffmann, porque é mais fácil de combater. Brasileiras ou ucranianas? Ucranianas, com todo respeito às brasileiras. Fernando Holliday ou Jones Manuel? Jones Manuel, porque o Jones Manuel, pelo menos, defende o que acredita. PT ou PL? É tudo igual. Novamente, o PT, porque é mais fácil de combater. Abílio Brunini ou Érica Hilton? É uma boa pergunta, velho. Escolher esses 2 caras aí é difícil, mano. Sei lá, eu vou no... Vai de Abílio, né? Vai de Abílio que não sabe nem falar. Gilberto Kassab ou Ciro Nogueira? Boa pergunta, cara. Eu vou de... Puta, cara, essa pergunta é difícil, mano. Essa é difícil, cara. Eu não sei quem é mais difícil combater, sinceramente. Nossa, essa é muito difícil. Eles são... Eu vou de Gilberto Kassab porque pelo menos, ele é um cara que ele não gosta de holofote. Então, me parece um cara mais fácil de combater. E para finalizar, Flávio Bolsonaro ou Dilma Rousseff? Cara, Dilma Rousseff, porque a gente já derrubou lá uma vez, a gente derrubaria de novo. Maravilha. Chegou tem mais participação? Tem aqui essa do Cauã.
qual foi a maior decepção que você teve com alguém na sua vida pública? Cara, a maior decepção que eu tive, novamente, não é com o inimigo, não, porque o inimigo você espera do inimigo, né, que ele venha te combater. A maior decepção que eu tive foi com eu vou falar sem papas na língua aqui, tá? É a burrice das pessoas, cara. Você vê muita gente inútil e muito ladrão sendo eleito porque as pessoas apoiam. Tá, eu tava num parlamento onde eu vi ali pessoas que nem iam trabalhar. Com todo respeito para quem gosta, vamos pegar, por exemplo, o filho do R.R. Soares lá, o filho do pastor. Eu vi ele nascer umas 3, 4 vezes. Davi Soares? Não, acho que eu não lembro o nome do cara. Ele era deputado. Com todo respeito, a Edna Macedo, ela votou com o governo Dória tudo. Ela votou aumento de imposto, ela votou tudo que é ruim pro povo e as pessoas votaram nela. Você pega, por exemplo, tinha um sindicalista do PT, esqueci o nome dele, também é outro que eu nem lembro o nome. O cara não sabia falar, mano. O cara não sabia, no povo, ele não sabia falar português. E esse cara é deputado, sei lá, de 3º mandato. Né? Então, o que mais me decepcionou na vida pública foi ver que os poderosos só são poderosos porque as pessoas chancelam os absurdos que eles fazem. Né? Isso é que é triste demais. Eu vou falar sobre esse assunto que eu comentei lá no Roda de Entrevista, mas como aqui é público diferente, eu falei para você que o MDB vai apoiar o Flávio Bolsonaro nas eleições desse ano. Você acha que isso pode ser um empecilho para vocês esse ano aqui no estado de Mato Grosso? Porque o estado de Mato Grosso, o MDB aqui vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Cara, eu vou te falar que o Brasil inteiro, o centrão do Brasil inteiro não vai apoiar o Renan. Né, o Renan tem um discurso diametralmente contra o que esses caras fazem. Então, apoiando o Flávio, apoiando Lula, né, esses caras, a gente já não tem o apoio desses caras. A gente não tá aqui para angariar apoio desses caras, a gente tá aqui para combater esses caras. Agora, eu vou te falar uma coisa. O Jair Bolsonaro, em 2018, quando ele quase ganhou a eleição em primeiro turno, sem tempo de TV, sem fundo partidário, ele foi um fenômeno midiático. Tá? A verdade é que, como ele traiu as pessoas ficaram sem esperança, as pessoas ficaram apáticas, as pessoas ficaram, elas perderam a capacidade de se indignar. Só que a geração Z tá vindo aí. E a geração Z não tá cansada. A geração Z tá como se tivesse tomado 10 Viagra, mano. Os caras tão afim de, cara, ir pra briga, entender todas as nuances e as complicações brasileiras. E a gente pode ter um fenômeno popular, né? Angariado pela missão, que a gente nem imagina. Então, eu quero que o MDB se foda. Entendeu? Eu não tô aqui pra ganhar apoio desses caras, não. Eu tô aqui pra combater. Se a gente ganhar, o MDB vai acabar. A gente vai destruir o que faz o MDB ser forte. A gente vai acabar com o tanto de emenda que esses caras têm para ficar comprando voto. A gente vai acabar com essa história de prefeito poder contratar show, gastando 4 vezes a verba de cultura da cidade só pro cara se reeleger. Você é chatão, né, cara? Você é chato pra caralho. Porra, não gosta do showzinho. Não gosta do showzinho de grátis. Porra. Até quando eu vou curtir, cara, eu uso o meu próprio dinheiro. Então as pessoas têm que se acostumar com isso mesmo. A gente tem que ser chato mesmo. Homem tem que pagar a conta? Tem que pagar a conta, irmão. Homem que é homem paga a conta, tá? Não é que essa história de feminismo, não. Ai, eu vou mandar um Uber, você vem aqui e a gente racha o iFood. Seja homem, moleque. Chama a gata pra um date direito, entendeu? Vai buscar ela em casa, entendeu? Leva ela pro bar, paga a conta, seja um cara bacana, mereça atingir a intimidade dessa mulher. Gostou? Gostei, rapaz. Tem palminhas por ele aí, Diagão? Não, tem, com certeza. Calma aí que a gente vai aí. Mereceu. Você não veio a Cuiabá só pra passear, não, né? Hoje tem um evento. Eu não, na verdade, eu nem vim passear, cara. Esses 2 barbados aqui o dia inteiro me apresentaram uma loira, meu. Não te levou, nem pra comer peixe ainda, não te levou? Não, pior que eu comi peixe. Aqui é a terra da Morena, pô. Aqui é a terra da Morena. Te levou no Beira-Rio. Isso é uma fake news ao meu respeito, tá? Eu gosto de loira. Mentira, eu gosto de todos os tipos de mulher, menos mulher trans. O meu negócio é mulher, entendeu? Sai pra lá, Erika. Tem um outro quiz aqui, então. Vai lá. Já de final de programa, né? Ainda falta 10 minutos, mas já vamos fazer. Um sonho. Mudar o Brasil. Uma comida. Loiro, brincadeira. Posso falar? O peixe do cunhado do Geórgio aqui. Uma saudade. Uma saudade? Meu mandato, meu. Tem saudade do mandato mesmo? Não, brincando, eu não tenho, não. Nem quero disputar. Um colega. Um colega? É. Você, cara, meu colega de bancada aqui, velho. Um desejo. Mudar o Brasil, cara. Tô obcecado nisso. Uma mulher. Uma? A próxima. Sem ser brincadeira. Gente, é só brincadeira. Uma música. Uma música?
Nossa, uma bem, assim, bem mela cueca, pra vocês verem que eu também tenho coração. Forever do Kiss, pronto. Olha só. Um lugar. Um lugar? Cara, eu tô muito nisso. Eu ia falar Kiev, tá ligado? Kiev antes da guerra, pronto. Um arrependimento. Mandar um arrependimento, ter mandado áudio antes da visualização única. Ô, Mark Zuckerberg, por que você não adiantou esse mas hoje curso, o pessoal bicho? pega outro celular, vai lá e grava, né? Tem mais, verdade. Para finalizar, uma frase. Elas são... Brincadeira. Brincadeira. Uma frase, cara. Nossa, mas você tá de... Ó, uma frase boa. De verdade. Essa, ó, eu vou falar sério. Essa é a frase que eu levo como regra pra minha vida. Não estou brincando. É uma frase do Bertrand Russell, que ele diz o seguinte: não veja o que você... Não. Veja o que as evidências te mostram, não o que você quer que elas te mostrem. Eu levo a minha vida com base nessa frase, cara. Palminha de novo pra ele aí, Diego. Vamos lá, Paulo. Só. E, cara, me chamou muita atenção ontem na entrevista pro programa do Diego, com relação ao seu contato com a geração Z, né? Que geração Z é o quê? De 95 a 2000? 96 agora chegou na Alfa, né? A 96 a 2018, sei lá. Acho que é. Hoje, assim, nos dados que vocês acompanham, de quem acompanha o Missão nas redes, compartilha, tá engajado, a maioria é da geração Z. A maioria da geração Z. E na geração Z nós já somos o partido favorito dessa geração, que é a geração que tá mudando o mundo, tá? A Revolução no Nepal, geração Z. Revolução em El Salvador, geração Z. O Nayib Bukele, ele não foi crinjola, né? Com aquele, não, é bonezinho e vou matar e vou prender bandido e não sei o quê. Então, a geração Z eu vou dizer, cara, é a geração mais politizada dos últimos 40 anos. E quais características, assim, que mais marcam dessa geração? Cara, diferente das gerações passadas, a geração Z não tem preguiça de entender nuance. Porque as gerações passadas, e vamos ser sinceros, vai conversar com teu avô, vai conversar com teu pai. O cara vê o mundo de forma binária. Ou é direita ou é esquerda, meu. Ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é bom. As coisas não são assim, cara. As coisas têm nuances, as coisas têm momentos, as coisas têm aqueles detalhes que você precisa gastar energia para entender. E a geração Z gasta energia para entender nuance. Isso é muito bom, né? Então, eu realmente acredito que o futuro é glorioso, porque, de fato, cara, os moleques que têm 16 anos, aliás, tire seu título de eleitor, tá? Esses caras vão lutar pelos próximos 30 anos. E nós somos o partido favorito deles. Ó, Lucas, mandaram aqui, ó, o humano da rádio usa essa roupa ou ele viu o clipe que o Arthur usa a roupa do Ranger vermelho aí? Você tá plagiando? Eu tô plagiando você. Vermelho, cara. Você tá roubando a minha identidade, cara. Aí, ó. Pô, foi sem querer, olha aí. É que eu nunca achei que ele ia usar uma cor vermelha, né? Não tem muito a ver com ele, mas... Porque o vermelho é o capitão, né, do Power Ranger. Não né? sei, cara. Eu sei que ele era o Jason. Capital? Capitão. Rádio Capital. Informa você, bebê. Não esquece. Tá vindo o áudio aqui. Eu tô esperando o pessoal terminar de enviar aqui. Dá tempo ainda. Pega o violão lá pra eu já ir afinando aqui, por gentileza. Você toca violão? Eu toco, vou tocar música pra você. Toca uma pra mim, vou tocar então, DJ toca uma lambada. Pois é, e qual que é a candidatura do Rafael Milas, né? Imagino que vocês não acham que vão ganhar, mas assim, qual que é o propósito? Qual que é a ideia? Vamos lançar o cara para ele ser conhecido, sair às ruas, mostrar as ideias do Missão? Cara, é o seguinte, todo mundo acreditava que a Dilma ia ganhar o Senado e ela perdeu, né? Todo mundo acreditava que o Zema não ia ganhar o governo de Minas, ele ganhou, né? Ninguém acreditava que eu ia fazer 10% para a Prefeitura de São Paulo, ninguém acreditava que a missão ia existir. Então, eu vou te falar, cara, o Rafael Milas, ele tem muito mais potencial do que as pessoas estão imaginando. E por quê? Porque o Rafael Milas, cara, ele é um cara que conhece a região, ele tem muita moral com todo mundo, cara. Enche o saco da turma aqui. Ele enche o saco, ele fala a verdade que tem que ser dita. E vou te dizer uma coisa, meu, as pessoas nesse momento, entendendo que para combater o PT, você precisa de pessoas eficientes e corajosas, esse cara tem todos os elementos possíveis para ele chegar lá, né? Além disso, a gente vai contar com uma chapa de deputados federais e estaduais que vão ajudar a gente nessa missão. Inclusive, hoje, tem evento às 19 horas no Detroit Steakhouse, para a gente filiar a galera e fazer essa chapa. Então vamos pra cima, irmão, que tem coisa pra caramba pra gente fazer. Tem missão muito boa por vir aí esse ano. Demorou? Tem um áudio aqui, Lucas. Vou colocar. Vai lá. Corta meu microfone, hein? Vai lá. Tá carregando?
Calma aí que eu vou enviar de novo. Dá tempo ainda da gente ouvir aqui o nosso ouvinte. Peraí. Caminhando novamente, vai lá. Foi. Quem mandou foi Júlio Monteiro. Arthur, tentar falar rápido. Sobre 2030, presidência. Nicolas Ferreira talvez seja a maior pedra no sapato de vocês, porque vai ter chance de brigar por votos na direita e a esquerda não vai ter candidato ajustado daqui para lá, digamos assim. Então, o Kim Kataguiri tinha que fazer de tudo para ganhar para governador nessa candidatura agora e ter experiência no cargo executivo para tentar bater de frente com o Nicolas para presidente na próxima eleição. Isso considerando vitória ou derrota, enfim, de qualquer cenário do Renan, né? Independente disso. Porque o Kim Kataguiri é o que tem menor rejeição dentro do Missão, certo? E ele já tem grandes feitos na política também, né? Então, me responde aí, por favor. Júlio Monteiro. Cara, eu entendi o que você está falando, mas assim, a verdade é que as pessoas não votam por mais ou menos experiência, né? A pessoa não vai escolher entre o Nicolas e o Kim de acordo com quem tem mais experiência. As pessoas, infelizmente, escolhem as pessoas que elas gostam mais. É uma decisão irracional. Agora, o lance é o seguinte, cara, eu acho que a aposta do Nicolas é muito ruim, porque por mais que ele seja gigante hoje, ele vai ter que brigar com a família Bolsonaro em algum momento. Ele já está se distanciando, né? Será que ele vai ser o candidato da família Bolsonaro na próxima eleição? Eu acho que não. E outra coisa, o Nicolas, ele aposta muito, né, nos números de hoje que estão contaminados com essa geração mais velha. Existe um recorte geracional no público do Nicolas e no público do MBL. O nosso público, que é a geração Z, como eu falei, nós somos os maiores na geração Z. É o público que cada vez mais vai votar. Então, cara, o futuro é imprevisível, cara. Não dá pra você simplesmente cravar hoje que, não, o Nicolas é o próximo presidente. Imagina, tem muita água pra rolar, meu irmão. O escândalo do Banco Master não atingiu a Lagoinha? Vê se aí o Nicolas vai ter coragem de falar da Lagoinha e nós vamos cobrar isso dele, tá? Então, essas coisas cobram o preço. O Nicolas já tá tentando imitar o discurso do Renan, né? Ele já tá tentando, inclusive, criar um MBL pra ele, né? Com a Série B, com a galera que saiu, que não teve força moral pra estar nesse movimento, né? Então, fica tranquilo, cara. Tem muita água por rolar debaixo dessa ponte. O Arthur, tem uma mensagem aqui falando assim, ó, anunciem aí quem vai se candidatar pela Missão aqui no Mato Grosso, vou caçar onde será transmitido. Inclusive, hoje termina, né, a janela partidária, você já tem um balanço ou só vai... Na verdade, acho que é segunda-feira, né, se não me engano, mas hoje a gente vai ter esse evento de filiação em massa das pessoas, vamos lançar a pré-candidatura do Rafael Milas no Detroit Steakhouse às 19 horas, apareça lá que vai ser bem da hora. Não vai ter transmissão não, né, tava perguntando. Não sei, vai ter transmissão. Por onde? No YouTube do Tudo Menos Política, que tem tudo sobre política lá. Só o nome. Diegão, vai lá. Bota a vinheta pra gente. Vamos lá. Pongó Records orgulhosamente apresenta Melu do Pongó. Melu do Pongó. Arthur, a gente aqui no programa introduz os nossos convidados com um poema e se despede deles com uma paródia. Oba. Uma música feita para eles especialmente. Então eu preparei, vou tocar uma para você, bebê. Caramba, mas o cara é multifuncional, cara. Faz paródia, faz paródia, toca violão, apresenta, caramba, é Ranger Vermelho nas horas vagas. E é professor de universidade. Você é professor de matéria? Eu sou mestre em Direito, sou professor de tributário e administrativo. Mentira, justo que dá mais dinheiro, cara. Caramba, velho. Você não consegue imaginar de terno, gravata, não, né? Mas Vamos lá, então. Eu escolhi uma música que tá em alta nas trends, né? La Isla Bonita. Peraí. Arthur é um cara polêmico. E o Kim Kataguiri é o seu parceiro, é contra os privilégios. Até abandonou o Holiday, ele causou no parlamento, reduzindo o que era aumento, mas vacilou por um momento e vazou o áudio das minas. Ele tentou ser prefeito antes de ir pro Podemos, mas levou fumo, não teve jeito, hoje está sem mandato.
Arthur é um cara polêmico. Youtuber Kim Kataguiri é o seu parceiro. É contra os privilégios. Até abandonou o Holiday. Ele causou no parlamento, reduzindo o que era aumento, mas vacilou por um momento e vazou o áudio das minas. Ele tentou ser prefeito antes de ir pro Podemos. Não teve jeito, hoje está sem mandato. Arthur Duval no Pongo News. Fiz até a segunda voz aqui. Aí, ó. E aí, Arthur, gostou? Maravilhoso, cara, maravilhoso. Parabéns Foi pelo bom? programa, de verdade, cara. Diferente, Tá né? gostando, Muito legal. bebê? Muito bom, cara, muito bom. A Muito dinâmica bom. Gostei demais, diferente, cara, gostei isso. demais. É isso aí, cara. Aproveita e já dá suas últimas palavras. Cara, peça do minhas palavras são o seguinte: eu vou pedir pra você duas coisas muito importantes. A primeira é pra me seguir no Insta, Arthur Moledoval. no Insta dele, viu? O Insta, Estourado, pra ele aumentar é minha isso carta aí. Instagram, meu. Ele é estourado lá. Estourado lá. E mais importante do que isso, você vai seguir o Rafael Milas e espalhar o que esse cara está falando aqui, porque ninguém mais tem coragem de falar as coisas que ele fala. Então você vai lá no Tudo Menos Política, né, e no Rafael Milas com 2 L's, segue esse cara, espalhe esses vídeos, porque você tem que recuperar a capacidade da sua família estar indignada com os escândalos do Brasil, principalmente aqui do Mato Grosso. Então entra lá, segue o cara, compartilha pra gente, cara, conseguir mudar esse país. Diegão. Agradecer mais uma vez o Arthur pela segunda entrevista que ele concede pra mim, né? E obrigado, Lucão, meu amigo. Sextou, agora a gente vai sextar mesmo. E na terça-feira estaremos de volta aqui. Sextou Mais um aos programa. ouvintes aquele agradecimento do fundo do coração. Obrigado por ter participado hoje dessa sexta-feira, desse feriado, com a gente aqui no Pongo News. A gente reitera para nos seguir, nos acompanhar nas nossas redes sociais: Instagram, TikTok, @Pongo News, e YouTube, @PongoNewsMT. Obrigado. Beijo, amo vocês na e terça feliz tem feriado. Flor Na Ribeirinha, né? terça-feira, Flor Ribeirinha, em Aniversário homenagem que tá ao chegando. aniversário da nossa amada capital. Vamos encerrar hoje o programa com